Boa noite, boa noite a todos que estão me ouvindo, né, os que irão chegar, né, e os que vão assistir depois também, né. Eu agradeço por esse tempo, agradeço pelo convite, né, agradeço pelo convite da Igreja Metodista, através do pastor Isnar, né, sou grata, é um momento especial, né, no qual eu me coloco aqui para estar compartilhando, né, com os irmãos da fé, os amigos, sobre essas questões que nós estamos vivendo nesses últimos dias como sociedade, né, a nível não só a nível individual, mas a nível coletivo e que chega a extremos, né, mundial. Mas nós estamos aqui para falar um pouquinho desses efeitos emocionais nesse período de isolamento, do qual toda essa situação nos levou, né? Nos colocou, e para compreender juntos, para pensar juntos, vai ser uma fala, né? A gente vai estar pensando juntos e refletindo. Acho que é tempo de reflexão, estamos aqui na Semana Santa, né? Período próximo da Páscoa, muito significativo, né? E a gente tem que entender um pouco da nossa humanidade. E esse tempo é para falar dos aspectos humanos. Muitas vezes, né, como igreja, a gente fica num nível apenas no espiritual e focando numa espiritualidade e muitas vezes não damos ênfase à humanidade, aos nossos aspectos humanos, e que traz os aspectos humanos. Nós estamos falando das emoções, né? Emoções que estão nos atingindo, a gente percebe, né, esse movimento na sociedade, e isso é digno, isso, né, é normal. Muitas vezes nós não queremos entrar em dores, não queremos entrar em situações de conflito, mas a realidade tem nos mostrado que é um momento, e nós estamos aqui para pensar sobre tudo isso, para conter angústias, para falar das nossas dores, e para entender o que nós estamos sentindo de maneira coletiva. Então vai ser um bate-papo, né? Na verdade, né, eu me coloco aqui hoje para falar, mas vocês podem aí ir deixando seus comentários, né? E assim a gente vai se comunicando, ou seja, estamos em adaptação, né? Graças a Deus temos esses recursos tecnológicos que nos ajudam a conectar, e isso tem nos trazido, né, tem sido um grande benefício. Uma maneira da gente estar juntos, conectando, isso é muito bom. Então, né, a princípio, sim, vamos fazer aqui uma retrospectiva desse tempo, antes de mais nada, para a gente se situar e entender o que está acontecendo, né? A nível real, a realidade lá fora, e a realidade interna, o mundo externo e o mundo interno, né? Em janeiro, né, quando a gente estava ouvindo ali aqueles noticiários sobre o coronavírus, né, em especial na China, talvez assim, eu, né, particularmente ouvia e achava assim, muito distante, isso só vai ficar a nível, né, a nível lá da Ásia, né, eles vão solucionar, né, não vai atingir, né, o mundo, não vai atingir as nações. Mas o movimento não foi esse, né? Quando chegou em fevereiro, a gente foi percebendo através dos noticiários, mas uma maneira, acho que, da gente negar, né, essa realidade, achando que não chegaria até nós. E final de fevereiro, início de março, a gente já percebeu que o Brasil já tinha casos de coronavírus. E talvez isso já, acendeu um alarme, né? E os noticiários foram, né, nos colocando a par, e aí começaram a surgir as mortes, e chegou, né, provavelmente acho que meados de março, né, veio essa questão os decretos dos nossos governadores, autoridades, colocando, né, a proposta do isolamento social. E chegou isso, parece que de uma forma muito abrupta, muito invasiva, ninguém esperando por isso, ninguém esperando por essa situação, né? Falando sobre doença, morte, paralisar. Então, isso despertou muitas emoções, né? Como a gente costuma dizer, né? Acionou gatilhos
que talvez trouxe, né, muita situação que nos desestabilizou tanto interno, porque o que veio até nós, né, o que está chegando até nós é algo desconhecido, é algo que nós não temos noção do que é. A gente tem percebido que nem os médicos, os cientistas ainda, eles estão, né, lutando para entender esse desenvolvimento do vírus, como ele se dá. Então é algo muito incerto. Isso veio de forma muito incerta, né, a gente tem que entender como que chega para o nosso psiquismo, como que chega para a nossa mente, como que se invade as nossas emoções e que lugar que isso nos coloca internamente. E, enfim, né, os noticiários têm, né, revelado que, na verdade, né, muitos estão vivendo, né, momentos de angústias, momentos de pânico, de tristeza, e é um pouquinho disso que a gente vai estar falando. E eu gostaria, assim, de poder situar com vocês o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um período de luto, né? Um período de luto, e aí talvez vocês pensam assim, mas o luto, ele só é para quando eu perco um ente querido, né? Morre alguém próximo, eu fico muito entristecido, mas eu estou aqui para trazer para você que o luto, ele tem muito a ver com todas as perdas que nós enfrentamos no decorrer das nossas vidas. E nós estamos perdendo, né, muitas coisas nesses dias, perdendo a questão da nossa normalidade, né? A gente está perdendo, estamos, né, tendo estragos econômicos, né? Isso tudo nos gera angústia e aciona alguns mecanismos, algumas reações, e talvez uma outra live, num outro momento, a gente pode aprofundar um pouco mais no luto, porque se eu for focar no luto, né, vai estender. Mas o luto, ele tem algumas fases, ele tem a fase da negação, a fase da raiva, da irritação, a fase da barganha, a fase também até, né, chegar da ansiedade, são aspectos do luto até chegar na aceitação. E isso tudo, e da tristeza, né? Porque o luto, ele gera essa questão da tristeza. Então, eu quero, assim, situar com vocês, né? Todos os amigos, nós estamos passando por um período, né, de luto, que tem, e nesse processo, nós podemos, assim, vivenciar, não dentro, assim, essa sequência dessas emoções que eu disse sobre o luto. Ora, a gente pode estar um dia triste, outro dia a gente está super ansioso, no outro dia estou muito irritado, ou durante o dia eu posso viver tudo isso, né? Não tem, assim, um esquema, mas é tudo muito, talvez, junto. E como nós estamos falando de um futuro, né? Um futuro incerto, isso traz muitas questões. Esse momento, né, é de despertar vários gatilhos mesmo emocionais. Então, assim, a princípio, né, gostaria de trazer essa questão. Mas e também, né, colocar, assim, que tudo isso que nós vivemos talvez chegou de uma forma muito brusca, né? E nos deixou num estado de desamparo. Quando eu digo em estado de desamparo, são sentimentos, né, que nos coloca... poxa, nem as autoridades políticas, médicas estão sabendo, né, lidar com isso tudo. Então, assim, nós estamos desprotegidos e talvez isso aumentou muito. Isso é coletivo, né? Isso não está acontecendo só com você, está acontecendo com o mundo todo, essa sensação estranha, essa sensação ruim do não saber, né, da incerteza futura. Então, para te acalmar, né, nós estamos todos juntos vivendo essas emoções, certo? E nós vamos trabalhar aqui um pouquinho, porque algumas dessas emoções, elas podem ir para extremos. E o propósito aqui contigo é refletir sobre o equilíbrio, onde a gente pode trazer, em meio ao caos que nós estamos vivendo,
né, a equilíbrio, um equilíbrio emocional, né? Então, e tudo isso até chegar no processo de aceitação, né? A aceitação é quando eu assumo a responsabilidade, é quando eu começo a entender, né, de fato, olha, eu preciso me atentar, eu preciso respeitar o que o Ministério da Saúde está dizendo, o que os governantes estão trazendo, o decreto que o prefeito colocou. Então, se nós formos aceitando essas direções, talvez a gente passe de uma maneira, né, mais organizada, mais tranquila. Então veio muito forte e desorganizou, né, muitas situações, e por isso que talvez, né, hoje já se passaram quase 20 dias, acho que são quase 20 dias, e talvez algumas situações a gente já está aceitando melhor, né, estamos menos ansiosos ou não, né, mas nós vamos estar aqui conversando e a intenção é poder estar colhendo, né, tá orientando todos vocês. Então, nós vamos, assim, um pouquinho, né, desses extremos, falar sobre a negação. A negação no luto, ela é muito normal, porque a negação é uma forma de a gente sair dessa realidade, da realidade externa, para que ela não atinja a minha realidade interna e me desestabilize. Então, eu nego, né? Nego que, não há tanta necessidade assim. E, em especial também, né, antes de mais nada, a gente tem que entender que cada indivíduo, ele tem formas de reagir. Cada indivíduo, ele reage, né, de acordo com a sua subjetividade, né? Cada um foi construído, suas emoções, suas bases de formas diferentes. Graças a Deus, né, que nós somos seres únicos, né? Cada um com a sua subjetividade, com o seu jeito de ser, né, com aquilo que você foi, a sua matéria-prima, quando eu digo matéria-prima, essas emoções primárias, como elas foram desenvolvidas, como elas chegaram. Então, cada um vai ter formas diferentes de reagir. Então, alguns vai ter dificuldade, né, para aceitar essa realidade e preferem negá-las, né? Não, é uma gripe apenas, né? Não é nada sério, isso só está acontecendo lá na Europa. 10 mil mortes é só na Europa, no Brasil não vai acontecer isso, né? Aqui o nosso clima é diferente. Então, a gente tenta trazer, né, várias situações para nos defender desse medo, para nos defender dessa angústia. E aí a gente tem que tomar um cuidado, a gente tem que aprender a nomear o que é verdadeiro, o que é real e o que é que eu estou querendo negar. Se eu estou querendo negar a minha dificuldade, ou eu não quero entrar, né, em contato com tudo isso que está acontecendo, eu uso esses mecanismos de negação. Não admito, não me responsabilizo diante dos fatos, né, a nível tanto emocional como no comportamento, né. Então, a gente está falando um pouquinho assim, né, que a gente precisa, nesse momento, higienizar sim, a gente precisa cuidar sim, cuidar de nós, cuidar do próximo, né, para minimizar o problema, o que nós podemos fazer nesse momento. Então, talvez a gente venha para esse extremo da negação, isso é muito normal, ou a gente pode passar também pela fase da irritação, da raiva, porque a raiva, na verdade, esses sentimentos, Deus não nos criou, né, de forma aleatória. Por que eu tenho medo? Por que eu tenho raiva? Por que eu tenho tristeza? Na verdade, Deus faz tudo perfeito. E ter raiva, né, não é pecado. A Bíblia fala que a gente tem que saber lidar com ela, né? É isso que a gente tem que entender. Porque a raiva vai mostrar a injustiça, né? Tô sendo injustiçado nesse momento. Olha o que está acontecendo. Não tô podendo trabalhar, né? Eu não vou ter meu ganha-pão, enfim, né? Essa questão a gente fica irritado e, né, eu tomar cuidado com essa irritação, porque essa irritação talvez não fique só para mim, talvez eu lanço ela para as pessoas mais próximas, né? E isso gera o conflito familiar, principalmente nesse momento de isolamento, que a gente tem que tomar esse cuidado, né? De diminuir conflitos. Nós já estamos em conflitos e talvez a gente
né? Pode levar a outros conflitos para aqueles que estão próximos e se tornar muito pesado. Já está pesado, né? O momento cheira morte, né? O momento, quando eu digo esse luto, é um luto coletivo que está no ar, que nós talvez nunca vivemos um luto juntos, assim, tão forte, tão intenso, né? Na nossa geração. Talvez outros que viveram a Segunda Guerra, outras pestilências, eles passaram por isso, mas nós, a nossa geração, eu em especial, né? Eu tenho visto, né, que há esse luto coletivo. Então, assim, esses aspectos da raiva, e principalmente no isolamento social, é algo que a gente tem que tomar cuidado, né? Talvez você não goste de fazer a higienização, mas é necessário. Talvez você queira sair de casa e a ordem é saia de casa se for preciso. Se não for preciso, aquieta, né? E a gente pode ter outras maneiras, né, de agir, né, diante disso. E um outro extremo também que a gente pode ir, que a gente observa muito, a questão da ansiedade. Essa ansiedade que produz um pânico. Porque a ansiedade é uma emoção muito linda quando ela for equilibrada, né? Quando a gente souber usar ela internamente, porque a ansiedade, ela nos sinaliza, né? Ela dá sinal que tem algo errado ali fora. Opa, tem um perigo, tem uma ameaça, eu preciso me cuidar, eu preciso, né? Então, a ansiedade, nesse nível, ela é ótima. A questão é quando essa ansiedade se torna muito intensa, né? É um estado de tensão psíquico muito acelerado, uma mente acelerada, não consegue dormir, porque a gente pode reagir de duas formas. Ou a gente, né? Queremos fugir de uma forma através do sono, né? Vou dormir, não quero entrar em contato com essa realidade, nego a realidade, né? Estou ansiosa, eu acabo dormindo para não entrar, ou eu fico no estado de alerta, essa mente em alerta, né? Um medo intenso. E tudo isso, né, esse aumento da ansiedade faz com que o nosso cérebro interprete, olha, é um perigo. Mas nesses últimos dias a gente tem visto que isso parece estar muito intenso. Então são formas da gente estar pensando aqui, né, de estar pensando sobre esses aspectos, essas emoções, onde elas nos colocam, para que elas não se tornem patologias, ou seja, não venham nos adoecer. É hora de se cuidar, é hora dessa imunidade estar, né, tranquila, para que a gente possa enfrentar essa realidade, para que possamos ajudar outros. E a ansiedade, ela nos leva a uma realidade futura que nem existe. E nós criamos muitas fantasias através dela, né? Nossa, vou perder tudo, né? Não vou ter como pagar aí, né, minhas contas até o final do ano, como que vai ser? Vai acabar toda a comida no mercado, e a gente pensa o pior, é uma tendência negativa. Nesse extremo, a gente pode dizer que pode se tornar algo que vem nos prejudicar, né? E nos impede de pensar. Quando essa ansiedade está intensa, nós não conseguimos pensar de uma forma ordenada, de uma forma realista, de uma forma organizada, porque esse excesso nos leva num caos, essa ameaça da morte. Mas o que eu quero dizer é que esse momento, sim, né, é justo a gente passar uma dor, porque uma das fases do luto também é a dor. E nós entramos em dores existenciais, entra, né, uma dor emocional. Então, são maneiras da gente poder lidar. Eu percebo, assim, que eu gosto, assim, muito dessa analogia, né? Parece que abriu, né, ali, lá, o que aconteceu em Brumadinho. Lembra que aquela barragem, né, foi quebrar, veio aquela avalanche e levou tudo. Parece que nós estamos, assim, sendo mesmo invadidos emocionalmente por esse sistema, por essa situação, por esse vírus, porque o vírus é como se é uma ameaça externa que nós não sabemos, que nós não temos controle, porque saiu do nosso controle. É um inimigo externo que não tem cheiro,
que não se vê, que não se percebe, que ele pode estar em qualquer lugar. Então, isso se torna uma ameaça. E isso pode atingir a níveis, né, acionar os gatilhos que existem em mim. Então, enfim, né, talvez a gente nem morra pelo coronavírus, mas talvez a gente morra de ansiedade nesse tempo. Essa é a questão. Né? Se estiver muito, né, intenso, a gente talvez não morra pelo coronavírus, mas pela ansiedade. E o trabalho aqui, né, que eu gostaria, assim, de ver com vocês, é sobre a questão de nós chegarmos na aceitação daquilo que está sendo, né, trabalhado nesses últimos... Eu creio que nesses últimos dias, aos poucos, a gente ia aceitando. E nós temos um Deus muito lindo, muito tremendo, que Ele nos auxilia, né? Ele vai nos auxiliando. E poder falar um pouquinho, né? O que eu posso fazer nesse momento para obter saúde emocional? Então, assim, fiz essa introdução com você para te situar, porque é importante a gente dar nome, sim, para as nossas emoções. E agora falar um pouquinho como a gente vai trabalhar isso tudo. Né? O que a gente pode fazer nesse momento para não desequilibrar, mas para a gente equilibrar o que cabe a nós. O que cabe a nós fazer nesse tempo para manter uma saúde mental, uma saúde emocional e para que a gente não venha se abater tanto. Então, assim, algumas dicas, alguns recursos, alguns pensamentos. E eu gostaria de usar a palavra de Deus, né? A palavra de Deus tem uma palavra muito linda que está lá em Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao 9, se você quiser ler da sua Bíblia, tá? Você fica à vontade comigo, eu vou estar lendo aqui. E essa palavra, ela diz assim, Filipenses 4, do 4 ao 9. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, e perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo o que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Essa palavra, ela é muito linda, né? Essa palavra, ela está muito ligada com os fenômenos da psicologia. Porque o que nós pensamos gera emoções, que são sentimentos, e que gera ações, comportamentos. Então, normalmente, o que invade o nosso pensamento, os nossos pensamentos, vai acionar emoções, né? Alguns sentimentos, ou sentimentos positivos, ou sentimentos negativos. E essas emoções vai nos levar a reações, que são os nossos comportamentos diante de qualquer circunstância. Então, a palavra de Deus, ela é muito linda, ela é perfeita, e ela traz nessa palavra de Filipenses 4, o apóstolo Paulo estava em sofrimento, foi ele que levou essa palavra para a igreja, né, de Filipenses. Ele manda essa carta para a igreja, dizendo, né, animando eles, sendo que ele estava em meio a uma prisão física. Ele estava numa prisão física, mas ele não estava preso emocionalmente. Isso é muito lindo, né? Ele estava livre emocionalmente. Ele estava naquela cadeia físico, mas emocionalmente livre. E ele diz essa palavra linda: olha, cuidado com o que vocês pensam. Cuidado com a sua ansiedade, né? Permita que a alegria do Senhor esteja em qualquer circunstância sobre a sua vida. E filtra os seus pensamentos, né? Pensa no que é bom, no que é verdadeiro. Enfim, né? É uma palavra muito completa mesmo. E, enfim, então, a gente tem que entender o que está nos alimentando nesses dias. E eu lembrei também de uma outra palavra, que na verdade eu não vou ler, mas eu vou citar,
Em Efésios, capítulo 6, ali, o apóstolo Paulo também vai falar para nós sobre as armaduras espirituais. E ele diz assim: revesti-vos de todas as armaduras, né, para que possais estar firmes no dia mau. Olha que palavra oportuna, né? Nós estamos vivendo dias difíceis, dia mau, dias incertos, inseguro. Por mais que as lideranças tenham permitido abrir o comércio, olha, dá uma sensação de esperança, mas nós estamos ainda vivendo, né, algo muito incerto. E essa palavra fala, né, para a gente tomar algumas peças que são muito significativas, e uma delas é o capacete da salvação, que significa essa mente. Proteja a sua mente, proteja as suas emoções, onde, né, você vai colocar o couraça da justiça sobre o seu coração, a justiça de Cristo, guarda a palavra de Deus no seu coração, enfim, né, eu creio que é um tempo da gente se revestir com a verdade, com o cinto da verdade, falar a verdade e propagar, né, a palavra de Cristo através com as sandálias, enfim, é uma palavra muito oportuna. Mas o que eu quero trazer aqui, né, para vocês seria algumas alternativas para esse tempo. E esse tempo, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer no isolamento social? O que eu posso fazer para manter, né, a minha saúde emocional? E talvez você já tenha ouvido muito isso, mas eu vou realmente, né, refletir contigo. Filtrar o que vem para os nossos pensamentos. Filtrar os noticiários, as mensagens no WhatsApp. Não é todos os vídeos que dá para a gente estar abrindo e também nem compartilhando. Né, selecionar o que é fake news e, enfim, deletar o que não serve. São muitos conteúdos tóxicos. Nós estamos sendo invadidos por uma toxicidade. Filtrar os noticiários, enfim, o jornal tem jornal de manhã, à tarde, à noite, e muitas vezes nós bombardeamos, permitimos esse bombardeio nos nossos pensamentos, na mente, e nós somos invadidos com tantas notícias que acionam emoções. E nesse tempo são emoções que nos deixam em angústia, que talvez nos leva para um sentimento de desespero, um sentimento de, poxa, é o fim, acabou, né? O que vai ser de mim? O que eu vou ter para comer o mês que vem? Quem vai ser atingido? Talvez meus pais vão morrer, talvez eu perdi minha conexão, perdi meus amigos, não vou mais para a faculdade, não consigo mais me conectar com os meus amigos da escola, do trabalho. Uma sensação de perda. É essa sensação que nós estamos, num bombardeio, num tiroteio. Faz sentido, né? Enfim, um tiroteio, porque se eu sair lá fora, eu posso levar um tiro em qualquer momento. O coronavírus pode me pegar, pode ser um tiro fatal, ou se não, esse tiro pode pegar somente minhas pernas, meus braços, mas nós estamos em meio a um tiroteio nesse mundo externo. Enfim, filtrar o que nós pensamos. Muitas vezes nós ouvimos muitas pessoas, ouvimos muitas lives, muitos pastores, ou talvez ouvimos muitas ministrações. Eu acho que é tempo de selecionar o que nós ouvimos. É tempo de selecionar, ser seletivos o que entra nos nossos pensamentos. Então, aí fica a dica para você, né? Vigie os seus pensamentos para que ele possa filtrar, para que as suas emoções não sejam atingidas de uma maneira tão atropelada. Não tem um ruído, né? Um barulho com tantas emoções que me leva a um estado de tristeza. Vai atingir a questão da tristeza, da depressão ou da ansiedade. Enfim, isso fica uma dica. Outra alternativa também para esse tempo é a gente dar um senso de rotina. Principalmente ali no início, na primeira e na segunda semana, que nós ficamos mesmo assim no isolamento, né? Total. Essas eram as medidas, né? Foram medidas bem rígidas, colocadas assim, impostas. Agora está um pouco mais... Mas a gente precisa entender que nós não sabemos até onde vai tudo isso. Talvez a gente possa voltar novamente, né? Para um isolamento, nós não sabemos. Temos fé que não, mas... Enfim, nós temos que entender a realidade. Essa é a questão aqui. Nós estamos numa realidade incerta. Mas... a rotina, né, esse senso de rotina, eu consigo colocar ordem no caos.
Então, assim, um horário para dormir, um horário para acordar, um horário para as atividades, um horário do almoço, isso não deve se perder. Nós não estamos de férias, né? Nós estamos, na verdade, estamos num momento delicado, mas a vida continua. E esse senso, né, de ter uma rotina, de ter uma programação, me leva a existir. Nossa, eu estou existindo. Porque senão a gente pode ficarmos numa tendência, né? Olha, tô aqui no barco e deixa me levar. Não sei, tô à deriva, não sei para onde esse barco vai me levar. E não é bem assim, a vida não acabou. A vida não acabou. Quando você está em isolamento, você tem que entender que não acabou. Essa semana, quando eu fui, que foi liberado aqui na minha cidade, o comércio, e eu acabei indo na terça-feira para o centro, eu fiquei assustada, né? O centro tinha muita gente. Eu pensei, eu falei, gente, a nível psicológico parece que as pessoas precisavam sair de casa, talvez nem precisasse, mas foram movidos para estar lá fora. Opa, tem mundo aqui, né? Eu preciso sair, eu preciso me conectar. Mas a gente tem que entender que nesse momento a gente tem que ter, né, um cuidado. Podemos sair sim, mas a sugestão é, se apenas precisar. Se não precisar, fique. Mas que dificuldade de ficar, que dificuldade de se conectar nesse isolamento. Mas é isso que eu quero dizer. Se você trazer uma rotina, você pode reinventar, você pode criar outras situações, fazer atividades físicas, né? Apreciar o seu lar, enfim, dar um senso de rotina por ordem, né? Gerenciar essa crise de uma forma leve, não como um peso, não como uma lamúria. E talvez também nessa questão de dar o senso de rotina, moderar o uso do celular, né? Isso é bom, é muito importante. Enfim, então fica essa dica também. Mas agora eu quero, assim, meditar um pouco com você sobre esse tempo. E falar de uma outra alternativa que vem do coração do Pai, que é isso que eu tenho percebido. Nós entendemos, nós cremos num Deus que está no controle de todas as coisas, que sabe de todas as coisas. E Ele que faz a ferida, Ele que cura a ferida, é isso que a palavra diz. Nós estamos num momento que eu percebo que o Pai, né, Deus, Ele está sinalizando algo para nós nesse tempo. Ele está querendo falar conosco nesse tempo. E talvez nós não estamos percebendo. Mas esse movimento todo, que nós não sabemos que raiz é essa e essa que não é a questão dessa discussão, é entender com você que é um tempo de voltar para dentro. É um tempo de voltar para a essência. É um tempo de voltar para as bases. E quando eu digo base, eu lembro do primeiro mandamento. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E esse mandamento me lembra muito a cruz. E nós estamos em Semana Santa também, então nos faz refletir. É isso que eu quero chegar. É um tempo de reflexão. Parece que tudo isso nos trouxe para dentro. Porque, na verdade, a transformação, ela vem de dentro para fora, nunca de fora para dentro. E quando eu digo que a cruz, ela é relacionável, a cruz, ela mostra esse modelo de relação. Porque a cruz, ela é vertical, onde eu me relaciono com o Criador. Quando eu me relaciono com meu Deus, essa prioridade de estar com o Pai, de desfrutar da presença do Pai. E nós estávamos vivendo num ativismo muito desenfreado. Muito. Né? Vivendo assim, né? De uma maneira uma libertinagem, muito aberto. Enfim, esses limites que o Pai está colocando sobre a humanidade, está muito claro. É um tempo da gente estar refletindo, é um tempo da gente estar pensando. E quando eu falo dessa cruz, né, vertical, também tem a questão horizontal. E na horizontal, como diz, né, eu preciso, como diz lá o mandamento, né, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Na horizontal, eu tenho que aprender a me amar primeiro, a me conhecer primeiro, para eu poder me conectar de uma maneira respeitosa com o outro.
e poder viver essa relação saudável. Então a cruz, ela me mostra saúde emocional. A cruz, ela mostra saúde espiritual e saúde emocional. Quando a gente entende isso, né, o que esse tempo está, que direção que esse tempo está nos levando, talvez a gente vai ficando mais aliviado, a gente vai voltando para dentro, mas a gente tem percebido essa dificuldade de entrar. Então, assim, eu gostaria de falar, assim, sobre essa questão dessa cruz, dessa relação na horizontal, quando diz que eu preciso ter um autocuidado comigo, eu preciso me conhecer, eu preciso estar primeiramente alinhado em Cristo e eu preciso estar alinhado comigo mesmo para poder estar alinhado com o próximo. E isso fala de cura. Autocuidado, cuidado, a palavra cuidado, ela vem de cura. Então, a sociedade está precisando, a humanidade está precisando de cura. E cura nas emoções, cura nas relações. E quanto é difícil a gente voltar para dentro, né? A gente quer ficar sempre lá fora, fazendo, trabalhando, agitados, né? Uma agitação, não tem tempo para parar, não tem tempo para meditar. Mas é um tempo de meditar, é um tempo de refletir, em especial nessa Semana Santa. Eu preciso desse autocuidado, eu preciso entender, eu preciso nomear. É muito importante a gente nomear o que a gente está sentindo. É muito importante eu poder fazer nesse tempo de isolamento atividades que me dão prazer. Muitas vezes, alguns têm a tendência de fazer só para o outro e nunca olhar para si. Mas se eu não aprender a olhar para mim, como que eu vou amar o outro? Posso amar de uma maneira dependente, de uma maneira desorganizada, de uma maneira abusiva. E não é esse tipo de relação que Cristo quer que a gente tenha. Então, assim, é um tempo de eu me conhecer, de eu me respeitar e respeitar o outro. Eu posso, né, nesse tempo de isolamento, não, eu tenho que estar limpando, eu tenho que estar fazendo o tempo todo. Não, você pode parar, você pode assistir um filme, você pode ler um bom livro, você pode ter um tempo para você que te abasteça, se permita ser abastecido pela palavra, ser abastecido pela oração, se você gosta de bordar, se você gosta de pintar, enfim, né, realizar atividades que lhe dão prazer. Você pode, se permita, né, viver, né, desfrutar e também a conhecer, né, quando você está ali, né, no momento de tristeza, não, eu estou sentindo tristeza, mas é por isso, é por aquilo, eu tô sentindo raiva, eu tô com medo. Que medo que eu tô? Não, eu tô com medo de morrer, eu tô com medo que alguém sofra, eu tô com medo de uma enfermidade, eu tô com medo do coronavírus, eu tô com medo que as pessoas vão passar fome. Dê nome, nomeia, não fique só no campo dos pensamentos. Muitas vezes nós ficamos só na nossa mente, nos nossos pensamentos. É muito importante a gente falar. E aí você vai falar, mas Jesus, eu vou falar pra quem nesse momento? Não tem com quem falar. Mas a gente pode se conectar, é muito importante, né? Se conectar com Cristo, como eu disse, e se conectar com algum irmão que você confie e falar, olha, eu tô sentindo medo, eu sou frágil, eu não sou Deus. Muitas vezes, nós como cristãos achamos que nós somos deuses, nós não somos deuses, nós somos humanos, nós somos frágeis sim. Muitas vezes nesse tempo, a gente pode sentir até raiva de Deus. Por que Deus está permitindo isso? Por que está acontecendo isso? Enfim, você pode falar para ele, fala para ele vai te ouvir, ele não vai te destruir porque você está assumindo a sua raiva. Então, assim, é importante você dar nome e não ficar alimentando essa emoção, esse sentimento, né, de raiva, de ansiedade, de tristeza, porque isso pode te consumir e gerar, como eu disse, patologias. Enfim, então, esse autocuidado, eu preciso me cuidar, eu preciso estar em processo de cura, para mim poder cuidar do outro de uma maneira saudável. Eu preciso me respeitar para cuidar do outro. Também, aí entra essa questão, né, da gente fazer coisas que faz sentido, como eu disse, abastecer é importante, isso faz parte do autocuidado, se abastecer, e nós temos um Deus rico que nos abastece, se nós buscamos Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. É hora de inclinar o coração, de rasgar o coração. É tempo de luto. E é isso que a palavra Isaías 61 vai falar. É hora de rasgar, é hora de chorar, né? E rasgue para Deus. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, se rasgue ali, se abasteça nele.
Enfim, né? Tenha esse autocuidado contigo, né? Assuma as suas fraquezas, assuma as suas fragilidades, não negue as suas emoções, não isole as suas emoções. E temos um Deus de graça que vai nos ensinar, ou compartilhe com outros, né? Compartilhe com outras pessoas, enfim, né? Pessoas que você confie. E também a gente vai falar sobre essa cruz relacionável, além de eu me relacionar, aprender a me relacionar comigo, assumir as minhas fraquezas, as minhas dores, o meu, né? E me relacionar com o meu Deus lindo e maravilhoso, eu tenho que aprender a me relacionar com o próximo, de uma maneira saudável, e a cruz é emocional, né? Ou seja, esse tempo está sendo uma oportunidade das famílias estarem juntos, de nós olharmos para as nossas famílias, para os nossos filhos. É tempo de olho no olho, é tempo de ouvir as emoções dos nossos filhos, do nosso esposo. Há quanto tempo talvez você não pergunte para o seu filho: filho, o que está acontecendo com você? Né? Que emoção é essa? Eu estou te vendo você dessa forma, ou para o seu esposo também. Né? Muitas vezes os nossos esposos podem chegar irritado, ou estar irritado diante de uma situação que é agravante, porque para o homem talvez, né, eles têm esse senso de proteger a família, e que é dado por Deus, isso vem de Deus, e talvez eles ficam, né, de uma maneira tão fragilizada, e é tempo da gente estar auxiliando os nossos esposos, auxiliando os nossos filhos. É tempo da gente conectar, né, com os idosos, com os nossos pais, com os mais velhos, não deixar eles à deriva. Não, olha, eu tô aqui, eu tô me conectando, né, vamos, né, conversar um pouco, liga, né, não podemos estar perto, mas faz uma ligação, né, se revela, né, se conecte, né, com os idosos. São grupos vulneráveis nesses momentos, que também estão em estado, talvez, né, frágil, e nós precisamos um do outro. Deus nos fez relacionáveis, isso é lindo. Nós não podemos ficar numa solidão. A solidão, talvez, ela nos deixa num estado ainda pior. Então é tempo de conexões, é tempo de empatia, é tempo de ter empatia pelo outro, não julgar, não condenar, mas é tempo de reparações. Não é tempo de julgar o irmão, porque ele fez isso, mas ou dentro da nossa casa também. Principalmente, eu acho que tem sido um desafio viver em família, né? Então, assim, é um tempo eu creio que é um tempo que veio para nos ensinar que Cristo está permitindo tudo isso. Ele está permitindo tudo isso para que haja uma transformação de dentro para fora, para que quando isso cessar, né, nós podemos ser melhores, seres humanos melhores, né? Seres humanos melhorados, aprimorados. Não está vindo como uma desgraça, mas como uma graça. Isso são formas de encarar. Então, assim, seja solidário com o próximo, respeita as decisões, a escolha do outro. Nem todo mundo tem que ser como você. Nós não temos como controlar a vida das pessoas. Quem tem o controle é Deus, não é nós. Então, nesse aspecto, é isso que eu quero dizer, né? Essa sinalização, nesse tempo também, nós entendermos isso ajuda muito, nos ensina muito, nos enriquece muito como humanos nesse tempo. O modelo da cruz. Estamos na Semana Santa, né? Que tem tudo a ver com essa cruz de Cristo, um amor sacrificial por nós. E a base é o amor. A base é o amor. Né? O versículo diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E tirar do nosso egoísmo, tirar do nosso egocentrismo, tirar dos nossos enganos e nos levar para essas bases. E para a gente, assim, estar fechando esse momento, né, ainda sobre a palavra lá de Filipenses 4, talvez você já ouviu falar que essa frase, que toda crise é uma oportunidade de crescer. Talvez é uma frase que já virou um clichê, né? Mas é uma frase muito real, que nos traz para uma realidade que estamos vivendo. É uma crise, tanto externa como interna, que nós estamos aqui buscando soluções para nos organizar em meio a ela, para que a gente possa crescer, para que a gente possa melhorar. E a palavra, né, diante dessa palavra linda, maravilhosa, ela diz assim, no versículo 4, alegrem-se sempre
no Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala sempre, ele está querendo dizer em toda a circunstância. Em toda circunstância, alegre-se. Eu posso ter alegria. Eu não preciso viver nesse tempo de isolamento só em luto. Não. É aí que está o segredo. É permitir esse mexer interno. É permitir entrar em contato com essas emoções negativas, com essas dores negativas, para ir se organizando, para a minha mente, os meus pensamentos estar conectando com aquilo que me traz esperança, que me traz vida e não gera morte, porque o cheiro de morte é grande lá fora. Aqui dentro eu tenho que tomar cuidado nos meus pensamentos, no meu mundo interno, para que não fique morte, mas que eu busque vida, vida em abundante. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que promessa. Então a palavra de Deus tem várias promessas para nós nesse tempo, né? Leia as promessas, fixa nas promessas. Nem tudo está acabado, é um aprendizado, é isso que o apóstolo Paulo está falando, alegre-se. É uma oportunidade, né? É uma oportunidade para a gente observar se de fato nós estamos vivendo plenamente nesse Deus da paz, como diz o versículo, né? O versículo, deixa eu pegar aqui o versículo. O versículo fala, né? Seja a amabilidade, vocês conhecida, ou seja, o amor, como eu disse, a base é o amor. Né? A base não é a destruição, é o amor que vem do Pai. E perto Ele está de nós. E Ele diz aqui, né, no versículo 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Ele vai guardar suas emoções, guardará os seus corações, as suas mentes, através do conhecimento em Cristo Jesus. Olha que promessa. Ele nos promete paz em meio ao caos. Ele nos promete esperança em meio ao caos. Então, assim, e o versículo 9 fecha de uma maneira linda, porque ele diz assim, o versículo 9, tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram... Opa, parece que saiu um pouquinho, mas acho que voltou. Esse versículo é direcionado para aqueles que creem. E ele diz que nós já fomos alimentados nesse versículo 9, ele fala, nós já aprendemos muita coisa, nós já recebemos muita coisa. Eu não sei qual é o tempo da sua caminhada com Cristo, mas você já deve ter ouvido muita coisa, aprendido muita coisa, ouvido. E agora é a hora de pôr em prática o que Deus construiu em você. E Deus deve ter construído muita coisa boa. É contar com o bom que está aí dentro. Não é olhar com negativismo, olhar somente para as emoções negativas, mas agora é olhar para o bom, é olhar para a fidelidade, é olhar pelo amor cuidadoso que Cristo tem conosco, que são essas as garantias que a palavra nos diz. São essas as verdades, é filtrar os pensamentos, pensar o que é puro, o que é verdadeiro, o que é justo e o que é amável. É filtrar os pensamentos. Então, e viver essa paz. O nosso desafio é viver essa paz. Tem um versículo que eu quero fechar aqui com você, que ele é tremendo. Esse versículo já faz quase um ano que ele está queimando no meu coração e eu quero deixar para você, que está em Isaías 30, o versículo 15, que diz assim, diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, e na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Versículo lindo. Ensina muitas coisas para nós nesse momento. Ele está falando que no arrependimento do meu eu, das minhas fraquezas, eu assumo o meu pecado, o meu engano, o meu eu. Né? Quando eu assumir, né? Eu vou encontrar descanso, porque só Cristo vai nos salvar. Descanso, né? No arrependimento, no descanso está a salvação, e no descanso está a salvação. No descanso, na paz, na tranquilidade, numa mente tranquila, ordenada, vai estar o meu descanso. Na quietude, na confiança. Confiança em quem? Confiança em quem? No nosso Pai. Né? Vai estar o meu vigor, vai vir a minha força nessa confiança. Mas aí ele termina, mas vocês não quiseram. E eu te pergunto, você quer? Você quer? Se você quer, você tem toda essa oportunidade hoje, ok? E pra gente pensar, eu quero lançar uma pergunta pra você, né? O que eu posso ser grata no período do isolamento? Fica pra você refletir.
O que eu posso ser grata no período do isolamento? O que eu vou aprender com tudo isso? Né? Então a gente vai fechando aqui esse tempo, a gente vai fechando aqui esse momento. Espero que tenha sido produtivo. Gostaria de fazer uma oração, uma pequena oração contigo, para que esse Deus da paz, né, te domine, seja o centro da sua vida nesse tempo, nesse momento, te fortaleça, para que você faça escolhas sábias, para que você se sinta vivo, para que você nomeie suas emoções e para que você realmente tenha uma nova oportunidade de se relacionar com Cristo e com os seus familiares e poder gerar transformações nesse mundo, nesse tempo. Nós não sabemos o que vai vir. O ciclo não fechou, não está fechado, por mais talvez nesse momento estamos tendo uma sensação de uma liberdade, né? Mas ainda não. Então é tempo de se agarrar nas promessas. Pai, eu quero agradecer por esse momento, Senhor, de aprender de Ti, e a minha oração, Pai, de Ti e daquilo, da essência humana. E Deus, nós queremos retornar para as bases mesmo, nos ensina a amar nesse tempo, nos ensina a tolerar, a suportar, que nós possamos crescer, que seja um tempo, Senhor, de produzir e não de enfraquecer, que seja um tempo de avançar e não retroceder. Nos ajuda, Pai. Somos pequeninos e precisamos do Senhor, somos limitados. E, Pai, obrigada pelos seus limites, porque os seus limites têm nos tornado ainda mais humanos. Pai, também eu peço que o Deus da paz guarde os corações, as mentes e possa nos guardar debaixo das suas asas, que é o lugar seguro. Em nome de Jesus, amém. Amém? Um beijo, queridos. Foi muito bom estar com vocês. E quem sabe aí, né, futuramente a gente tem uma próxima. Um beijo para todos.